Boa noite. Como eu digo sempre, é uma satisfação estar aqui com vocês. Graças a Deus, né? Todas as vezes que eu venho, ultimamente, a gente fala um pouco sobre a prevenção, a gente fala um pouco sobre prece. Eu tenho, inúmeras vezes repetido: vigiai e orai. Vigiai e orai. Todas as vezes que eu venho, falo. A última vez que eu vim, falei também. E hoje, novamente, já comecei falando vigiai e orai. Mas vamos ver, então, o que realmente é prece. Porque só falar vigiar e orar, muitas vezes o pessoal fala, ele fica falando vigiar e orar, mas aí, o que é prece? Na verdade, a prece é um tipo de conversa que a gente tem para com a divindade. E dependendo da religião, ou a gente faz a prece a Deus, ou, dependendo da religião, faz prece a santos, a anjos. A gente vê, se procurar na internet aí, vocês vão ver, tem a prece para o seu anjo protetor, o anjo esse, anjo aquele, dá os nomes dos anjos, prece para todas as coisas. Mas e aí? A oração, então, ela não é só a gente chegar e fazer a oração. A gente tem que ver que tem condições para que a gente faça essa oração, né? E uma das condições, Jesus ele fala para os seus discípulos que quando for orar, que se recolha e faça silenciosamente, que tenha silenciosamente essa conversa com Deus. E falar em conversa com Deus, a intimidade que devemos ter com Deus, né? Não ter aquela distância tão grande que a gente tem que ir diminuindo essa distância, e a gente tem que ir treinando essa diminuição da distância, e fazer como Jesus orava. Quando ele orava, ele dizia, meu Pai, né? Meu Pai, Abba, meu Pai, que ele dizia, então, na intimidade, tipo papai, né? Porque hoje, poucas são as famílias em que algum filho fala papai, né? A grande maioria fala pai, lá de qualquer jeito. Mas não reverencia muito, né, o velho em casa, né? Mas tem famílias que o carinhoso é papai. Então, isso aproxima muito mais. E nós temos que nos aproximar de Deus também. E não é fazer uma série de muitas palavras. Não é da boca para fora. Sentimento. Tem que vir lá de dentro. O sentimento que devemos ter ao fazermos a nossa prece. E quando a gente fala em sentimento também, começamos a ver as condições. Porque uma das condições para nos dirigirmos, para falarmos, para pedirmos, é que nosso coração não esteja turvado. Porque se eu acabei de brigar com alguém, acabei de discutir com alguém, eu posso fazer uma prece? Eu posso. Mas essa prece, se eu fizer uma prece quando eu ofendi alguém, eu devo fazer essa prece pedindo perdão a Deus pelo que eu fiz. É a mesma coisa, né? Hoje mudou até. A pessoa, quando o filho pedia uma coisa lá, né? Eu quero tal presente. Aí você impunha uma condição para ele: você vai ganhar esse presente se você passar de ano na escola. Mas aí tem pai que é mais exigente. Você vai ganhar o presente se você tirar a nota A e B. Se tirar um C, você já não ganha o presente. São as condições. E será que nós estamos cumprindo com as nossas condições para podermos ganhar o presente que queremos? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou só da boca para fora? Então nós temos, que fazer com que Deus sinta que não é da boca para fora que nós estamos fazendo o nosso pedido, a nossa rogatória, mas que nós estamos fazendo com sentimento, com coração puro. E temos que perdoar os nossos inimigos,
os nossos adversários, para que a gente possa se dirigir a Deus, que Ele fica muito mais contente com essa situação, porque o que Ele diz? Ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas, mas também nós temos que fazer a nossa parte, e Ele vai receber os nossos pedidos quando a gente estiver em melhores condições. É como aquele filho que acabei de dizer: você passou de ano, mas passou com as melhores notas, então você vai ter o prêmio. Não, você pura e simplesmente foi lá e fez de qualquer jeito, conseguiu a nota mínima lá, passar de ano, então, mas você não foi esforçado. Então nós temos que nos esforçar para isso. E quanto à eficácia da fé? Muita gente acha, né, que da prece, a eficácia da prece, acha assim: fazer prece não resolve, não sei o que. Depende de como você faz, depende da sua condição e depende se você estiver merecendo, porque às vezes nós não estamos merecendo, né? Nós não estamos merecendo, e às vezes nós pensamos que nós é que fazemos as coisas, que nós somos isso, aquilo, e não é. Porque vejam, por exemplo, não adianta a gente pedir uma coisa para Deus, porque tem leis que são imutáveis. Imaginem, por exemplo, um homem no deserto, não sei porquê, ele está sem água, e não tem o que fazer, está sem água, acabou a água dele, ou ele foi imprudente, ou aconteceu alguma coisa, ele ficou sem água, e aí ele vê que não tem o que fazer, e está o sol lá pegando, e ele não tem água, e ele pega e ora a Deus, ele pede para Deus água. Existe uma situação ali no deserto que não vai chover, então Deus não vai mandar chuva para ele lá, para dar água para ele. E também Deus não vai descer e chegar a ele como se fosse um garçom trazendo uma bandeja com água para ele. Mas Deus vai mandar um anjo, um espírito, um bom espírito, intuí-lo para que se levante e procure, e vai indicar o caminho. E aí ele se levanta, fala: não, eu acho que ali tem água. Mas não é ele que pensou, ele foi intuído por um dos bons espíritos que estão ali para o socorro dele. E aí ele se levanta, pega, cria força, porque eu tenho que beber água, ele cria força, não sabe de onde que vem aquela força, e ele vai atrás, à vista, a uma certa distância, a água, daí ele cria mais força para chegar até essa água. E aí pergunta: mas se Deus ama os seus filhos, por que Deus não fez chover? Por que Deus não mandou o anjo trazer a água? Porque o próprio Deus não levou? Não é esse o objetivo, porque ele não é, nós não somos robôs. Deus nos deu o livre arbítrio. Se fosse para acontecer dessa forma, que Deus fosse nos guiar e falar: faça isso, faça aquilo, então nós não teríamos mérito nenhum nessa vida. Então nós temos, por isso que a gente fala sempre, temos que fazer a nossa parte. Então, vejam, tem até uma situação que contam por aí, não é? Que o sujeito foi à praia e não sabia nadar, mas tinha uma pedra lá e ele atravessou com água até a cintura e foi até lá. E chegando lá, ficou, né? E só que a maré começou a subir e alguém foi até ele. Eu não vou falar que foi um salva-vidas, porque o salva-vidas teria que tirá-lo de lá se ele não quisesse sair, não é? Alguém foi até ele e falou: meu senhor, a água está subindo e vai subir mais, a maré vai subir, o senhor tem que ir embora. E ele disse: não se preocupe, porque o meu Senhor vai me salvar. Só que a água já estava dando no joelho dele, a água chegou na cintura dele, em cima daquela pedra. Ele não sabia nadar. Imagine se na pedra já estava na cintura, imagine onde no fosso onde que ia essa água, né?
Quando a água estava na cintura, vem novamente alguém e fala para ele: vamos embora, vai até ele. Ele falou: não, o meu Senhor vai me salvar. Muito obrigado, o meu Senhor vai me salvar. A água chega no queixo dele. Alguém vem de novo. E ele: muito obrigado, o meu Senhor vai me salvar. A água passou a cabeça dele, se afogou, e aí ele foi cobrar. Ele foi cobrar de Deus: Senhor, enquanto eu estava na terra, eu não era um homem comum, eu era um homem religioso, eu preguei a vossa palavra, eu não cometi a maioria dos pecados que os outros cometeram, e o Senhor não me salvou? Por quê? Ele foi tirar satisfação. E aí Deus, a historinha diz que Deus fala para ele: eu mandei 3 pessoas te buscar, você negou. Então, quando a gente pede alguma coisa a Deus, não é a gente ficar imaginando que está sentado esperando, cruzar os braços e falar: vai acontecer. Fica aí, faça isso, faça a prece com bastante fervor, cruze os braços e fique sentadinho ali esperando para ver se vai acontecer. Eu usava dizer, quando eu estava com os meninos da guardinha, eu falava: estudem, não adianta você ajoelhar no milho e não estudar, não adianta. Primeiro, Deus não gosta de vagabundo, né? Então, pessoal, essa história de que faça a prece, que Deus está preparando, lógico, o que Deus nos prepara? Deus nos prepara para vir ao mundo e fazermos a nossa parte. Eu tenho uma história que aconteceu, que a gente fala, faça a sua parte que o céu te ajudará. E eu particularmente, eu presenciei, eu vivi uma situação de resposta à oração. E eu me assustei. Por quê? Eu fui trabalhar numa cidade e quando eu fui trabalhar nessa cidade, para começar, quando a gente chega, a gente não é muito bem recebido. Até porque eu não era político, mas eu fui como técnico nessa cidade. Só que tinha pessoas da cidade que queriam aquele cargo, politicamente queriam o cargo. E as pessoas fizeram uma campanha para me desestabilizar. Uma campanha com os guardas. Eu fui comandar a guarda, fizeram uma campanha com os guardas, e alguns guardas aceitaram. Não sei o que prometeram para eles. E um deles foi mais ousado. Então, no início do 2º ano, ele resolveu colocar algumas queixas. E entregou para o prefeito. Tipo assim: estou denunciando o comandante. Falei com o prefeito, falou: é bobagem, não esquenta a cabeça, isso aí é bobagem. Falei: tudo bem. Só que passados uns 3 dias, ele pega o mesmo documento que ele protocolou para o prefeito, ele põe no jornal. Aí o prefeito falou: agora o senhor tem que responder para o jornal aí para esclarecer isso. Falei: tudo bem. Esclareci, sem problema, mas isso aí causa um desgaste emocional muito grande. Por mais que você pense positivo, pense nas coisas, a gente é humano, a gente sente. Então, se alguém me cutucar, eu sinto a dor. E eu ia de ônibus para essa cidade, mas eu estava meio para baixo. E quando eu cheguei no ponto do ônibus, o ônibus aquele dia passou mais cedo. Eu vi o ônibus passando, não tinha o que fazer. Aí eu atravessei a avenida para pegar um circular para ir até o centro da cidade, para pegar o próximo ônibus, eu ia perder quase meio-dia. O ônibus de bairro circular veio lotado e passou reto. Imagina como que eu fiquei, O mosquito estava a 1 quilômetro de mim, já estava me incomodando. Aí eu desci
desci até lá na Avenida Volessax e falei, aqui algum motorista de ônibus vai ter que parar. E quando paro, mas só que antes disso eu comecei, aí foi o momento, eu comecei a ter uma conversa com Deus, como eu estou falando com vocês aqui. E eu fui, assim, um tanto incisivo, né? Porque eu fiz uma pergunta direto e coloquei uma situação. Falei, Senhor, quando o Senhor mandou o anjo falar com Gedeão, que ele teria que salvar o povo, ele não acreditou que era ele, porque ele era de uma comunidade pobre. Na comunidade ele era de uma família mais pobre, ele não acreditou com tanta gente, e ele pede provas a Deus. E a primeira prova é colocar o velo. O velo é uma espécie de pelego na porta da tenda ao meio-dia. E quando tudo estava seco, o velo ficou molhado. Mas ainda assim, ele pediu outra prova. E a prova foi dele colocar o velo à noite na porta da tenda. E quando tudo estava orvalhado, tudo estava molhado, o velo estava seco. E ainda ele pediu mais prova, porque ele falou, eu nunca comandei exército, como que eu vou fazer? E aí das 32 mil homens, ele escolheu 10 mil, e esses 10 mil ainda recebeu a ordem para levá-los à beira do rio e ver como é que aqueles homens iriam beber água. Aqueles que se ajoelharam e beberam água direto no rio, esses daí foram descartados, porque estavam invigilantes. Só foram levados os 300 que pegaram a água com a mão e ficaram lambendo. Enquanto isso, o olho estava observando tudo ao redor. Foi e venceu. Venceu um exército muito mais poderoso, mas não pela força dele, Gedeão, mas pela força de Deus. E aí, esse foi o meu questionamento. Para que o Senhor me mandou para essa cidade, né? E aí nisso veio o ônibus, eu já não estava mais lembrando do que eu tinha perguntado. E quando eu desci no terminal central, uma senhora começou a gritar, me chamar. Eu estava saindo lá para ir para a rodoviária, a senhora começou a me chamar, Seu Moraes, eu olhei e pensei assim, quem será essa louca que está me chamando, está gritando aí, né? E chegou uma senhora, eu olhei, não reconheci. Ela falou, Seu Moraes, todos os dias eu oro pelo senhor, eu peço a Deus pelo senhor. O senhor foi comandante da guardinha, Seu Moraes. O meu filho foi guardinha. O senhor orientou, o senhor mostrou a direção para ele. E hoje, se meu filho é um homem, eu devo isso ao Senhor. Que Deus lhe abençoe, Seu Moraes. Naquele espaço entre o terminal e a rodoviária, eu falei, poxa Deus, é assim no ato? A resposta vem assim? Foi, darei o melhor de mim lá. E permaneci os 4 anos lá. Tinha alguns problemas que não chegaram, eu não tive que resolver, que eles se resolveram sozinhos. E eu até falo o problema que tinha. A melhor viatura que tinha na cidade, ela ia em Campinas buscar droga, porque o diretor ia buscar droga com essa viatura. E chegava lá e ele fazia alguns guardas levar droga em alguns lugares. A guarda dessa cidade estava para ser fechada. Porque quando eu fui no quartel em Itu, o pessoal falou, falei, não fecha, que a gente agora mudou a diretoria. Aqueles elementos que estavam lá, não precisou a gente tomar providência, eles pediram a conta. Então vejam o que é a gente ter o pensamento firme, vejam como que é a gente, estar com bom objetivo, querer que aquilo melhore. Então, quando eu falei com Deus no ponto do ônibus, Deus ouviu, mas Deus não veio falar assim para mim direto,
Aquela mulher falou. E essa é uma das satisfações que a gente tem quando a gente passa em algum lugar. Alguém vem conversar com a gente, lembra, oh, nossa, aconteceu isso, o Senhor falou isso para mim. É uma satisfação muito grande. Então, pessoal, essas coisas que nos acontecem, a gente tem esse privilégio, não vou dizer de ser bom, mas de tentar ser bom, de tentar fazer as coisas da melhor forma possível, de pedir a Deus para que nos oriente, é fazer igual Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho, quando chegava no final do dia, antes de dormir, antes de se deitar, antes de dormir, ele fazia um autoexame daquele dia. O que eu fiz nesse dia? O que eu fiz que de repente magoou alguém, que magoou a Deus? Isso eu não vou fazer mais. Então, é isso que nós devemos fazer também. Então, pessoal, a gente, é o que eu fui falando de cor, porque eu já sabia o que era, e agora eu vou para o outro ponto, né? Então, como eu falei, eu fui e venci. Então, até aquelas pessoas, né, políticas da cidade que se opuseram à minha ida, vieram conversar comigo. Falaram assim, olha, nós vimos que o senhor trabalha muito sério, nós vimos que o senhor não está aqui para brincadeira. Eu falei, mas eu fui contratado como técnico é isso daí, eu não vim aqui para agradar, né? Então eu vim para fazer o meu serviço. Então, eu não sei se alguém leu um livro, embora ela tenha uma parte de ficção, não sei se alguém leu um livro, O Monte 5. Paulo Coelho escreveu um livro chamado o livro Monte 5. Ele fala um pouco sobre o profeta Isaías, que ele tem que refugiar e ele vai ficar onde ele vai ser socorrido por uma viúva. E quando ele chega lá, a viúva fala para ele que não tem alimento para dar para ela e o filho, e ainda dá o alimento para ele, mas ele pede que ela dê o alimento e que ela será recompensada, e que não faltará farinha e não faltará azeite para ela. E ela divide o alimento com Elias. Mas o Senhor Deus queria fazer uma prova, queria mostrar o poder dele para aquele povo. E quem era o responsável ali? Era Elias. E aí o que acontece? A criança da mulher morre. E a mulher cobra dele, fala, eu faço isso que você falou, que recebi, e o pagamento que eu recebo é esse. E ele sai bravo, que ele não queria contrariar, falar com a mulher, ele sai bravo e vai lá discutir, fica orando, reclamando com Deus, ó Deus, o Senhor me manda aqui, manda a viúva me receber, e esse é o pagamento? E aí o anjo fala para ele, volte lá e faça, deixe primeiro que o povo ore pelos deuses do Monte 5, eles vão rogar para que aquela criança, ela ressuscite, e depois que eles fizerem as 3 vezes a prece deles para o povo, para os deuses do Monte 5, é a sua hora. E aí ele volta no exato momento em que o povo está orando, está pedindo para os deuses do Monte 5. Pedem 3 vezes pela ressuscitação da criança e não acontece nada. E aí ele faz a prece a Deus. E quando ele faz a prece a Deus, a criança ressuscita. E aí a mulher fala que a mulher nem israelita era. Ela mostra uma fé muito grande, porque ela fala, pela sua boca saiu a palavra de Deus, fala para ele. E o milagre aconteceu. Então, vejam que ela nem israelita era, e ela teve uma parte de fé maior do que aqueles que diziam que adoravam a Deus. Então, por isso que no começo eu falei
que é o nosso coração, é o nosso sentimento. Na outra casa, quando era lá embaixo, tinha na parede uma plaquinha falando de sentimento, pensamento, e acho que era obra, alguma coisa assim. Depois, quando veio para cá, não tem mais essa plaquinha aí. Mas nós temos que ter bons sentimentos, porque eu já falei aqui numa palestra uma vez, e até repito, né, que quando a gente não tem bons sentimentos para algumas coisas, as coisas acontecem de modo negativo. E eu dei um exemplo de quando eu me preparo, porque amanhã, por exemplo, eu tenho que ir no posto de saúde do bairro. Mas não sou só eu que vai no posto. 100 pessoas também estão já se preparando para o dia de amanhã e para ir ao posto do bairro. Só que essas pessoas não estão com bons sentimentos com relação ao posto do bairro, porque para eles o posto do bairro é um lugar que não presta, é um lugar que tem funcionário que não atende bem, é um lugar... Então já estão com esse pensamento, e o pensamento já foi lá, a energia desse pensamento já foi até lá. E será que aquele funcionário, aquele balconista que está lá para receber as pessoas, será que ela está blindada para não receber essa enxurrada de energia negativa que estão mandando para lá? E aí a pessoa sai de casa, naquele lugar lá é horrível, não sei o que. Lógico, já saiu com esse sentimento de que o lugar é horrível, chega lá, alguma coisa acontece que não dá certo, confirmou que é horrível. Mas lógico que é. Será que aquele funcionário está pronto para receber essa enxurrada de energias negativas? Eu já fui no posto de saúde, saí de casa, eu vou ver como está a minha situação de vacina. Cheguei lá, fiquei 5 minutos só. Faltam 2 vacinas aqui. Cheguei, entreguei, a moça já me levou nessa sala aqui, já aplicou a vacina, já saí e fui embora para casa. 5 minutos. Mas por quê? Porque eu saí com pensamento positivo. Porque se a gente não tem esse pensamento positivo, a energia que chega, ela é negativa. E aquela pessoa não está preparada para isso. Então, nós temos que ter bons pensamentos, bons sentimentos para com tudo. Eu não vou lembrar aqui o número do versículo, mas, por exemplo, eu ando por aí, gente vem falar comigo: nossa, a situação do Brasil está ruim, hein? Nossa, isso aqui está ruim. Eu não falo nada, eu não entro nessa disputa de querer mostrar que está pior ainda. Mas lá, eu acho que não lembro agora, não falar o nome, eu não lembro. Ele fala lá que é para orar pelos reis, que seria hoje aqui orar pelos nossos governantes. Não me representa. Pessoal, não adianta você falar que não te representa isso e aquilo, porque representa, legalmente representa. 50% mais 1 representa. E não adianta você falar. Então o que nós temos que fazer para não piorar? Seja quem estiver lá, para não piorar, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que orar por eles, para que eles façam, para que eles cumpram com aquilo que prometeram, que é para aquilo que juraram, porque eles fazem um juramento. Nas profissões as pessoas não fazem o juramento quando termina o curso lá, o juramento do advogado, o juramento do médico, o policial faz o juramento, soldado do exército, aeronáutica, todos os profissionais que se formam fazem seu juramento, os políticos também. Depois das eleições tem um ato lá que não é ato político, é ato jurídico, que eles vão ser diplomados, que se não for diplomado ele não pode receber o cargo, ele não pode ser empossado. E aí, quando ele no dia da posse, ele levanta a mão e fala que ele promete: eu prometo cumprir as leis, cumprir, né, as normas. Ele não está fazendo a parte dele, tudo bem. Eles não estão fazendo a parte deles, tudo bem. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E não adianta a gente ficar falando mal desse ou daquele.
A gente tem que pegar e orar por eles, pedir para Deus, né, por nós e por eles. O que vai acontecer com eles depois que desencarnar não é problema nosso, problema deles, né? Problema deles. Mas nós temos que, por enquanto, fazer a nossa parte. Então, para encerrar aqui, nós temos que continuar firmes em nossa caminhada, orando, vigiando, fazendo a nossa parte, para que possamos ser melhores seres encarnados e desencarnados. Eu falo isso porque em todos os lugares que a gente vai, não estamos só nós aqui, né? Não precisa sair correndo, mas não estamos só nós aqui. Nas casas espíritas, nas igrejas, onde quer que vá, estão os encarnados e os desencarnados estão aqui também. E tem desencarnado que vem aqui para desestabilizar. É como aconteceu aconteceu na casa espírita, que queria terminar com a casa, né? Então, acontece. E até para mostrar, né, lembrar como é que ele quase desestabilizou a casa. Alguém leu esse livro? Aconteceu na casa espírita? Como é que ele quase desestabilizou? Ele não tinha como entrar na casa para vir desestabilizar, mas pegou lá fora. E como que ele consegue pegar lá fora? Ele não pegou direto a pessoa, mas pegou a pessoa do lado. Uma mulher que era uma grande operadora da casa, pegou o marido dela. Dois casais, que o homem de um casal era o firme na casa e a mulher era outro, fez com que durante a noite, na cabeça deles, fez com que essas duas pessoas, os casais, se apaixonassem. Eles se paqueravam na frente de todos os irmãos da casa. Mas não foi só isso. Aí eles tinham que pegar aquelas pessoas que iam ser as fofoqueiras, né? E pegaram as fofoqueiras, os fofoqueiros, para ficar falando: olha lá, tá vendo o que está acontecendo? Olha lá, tá vendo o que está acontecendo? E tudo isso acontece por quê? Porque nós baixamos a guarda. Se nós não baixarmos a guarda, o pessoal não tem espaço. Mas tudo acontece quando a gente baixa a guarda, quando a gente deixa que aconteça. E aí depois que está acontecendo, é muito difícil, o trabalho é muito grande para reverter. Então, para que nós queremos ter um trabalho grande para depois ter que reverter? Então, vamos trabalhar preventivamente. E trabalhar preventivamente é o quê? Como eu falei na outra quarta que eu vim aqui. Jesus deixou para a gente, quando ele chega, ele faz o seguinte: os 10 mandamentos, ele chega e fala para os discípulos. Esses 10 mandamentos, vou resumir em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele dá uma ordem: orai e vigiai. Olha que receitinha, né? Receitinha básica, difícil de cumprir. Mas se nós fizermos isso, nós amarmos o próximo como a nós mesmos, não quisermos fazer com o outro que a gente não quer que aconteça com a gente, já é um passo. Orar e vigiar, a coisa caminha. E é isso que nós temos que fazer. Vamos continuar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, orando e vigiando. Só assim nós podemos evitar, né, agir preventivamente, evitar que nos aconteçam coisas que a gente não quer que aconteça. Porque tem uma música aí, uma música gospel, que a moça fala: quem cuida de você não dorme. Realmente, Deus não dorme, mas Ele não interfere, porque Ele nos deu livre-arbítrio. As trevas também não dormem, mas só que as trevas são atrevidas. Eles vêm para cima. Por isso tem que orar e vigiar. Certo, pessoal? Boa noite.